Pode dar um glória a Deus misturado com aleluia aí. Meu Deus, que coisa linda. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos. Aleluia. Deixa eu ver se é a juventude que estava aqui no start. Graça e paz, queridos. Tá quase lá. A gente consegue. Aleluia, que bênção, gente. Que bom estar aqui nessa noite, adorando a Jesus em mais um culto, louvando, bendizendo o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Toma seus assentos. Fiquem à vontade. Eu ainda estou em recuperação. Essa semana que eu estou com bastante irritação na garganta. Então, de brinde para descansar a voz, eu estou pregando pela segunda vez em 3 dias. Para a gente dar aquele descanso nas cordas vocais. E se a gente parar para tossir, para engasgar aqui, não estranho não, vocês já estão sob aviso. Já estão sabendo. Eu quero ler com vocês Apocalipse. Eu estou com a versão da NVI. Aleluia. Pedi para o Cláudio fazer milagre com minha voz hoje. Estou com a voz de taquara rachada. Eu sei. Hoje eu estou com a voz de taquara rachada, mas eu sei que você vai me deixar com aquela voz bonita aí. Tá bom para não sair na gravação com essa voz feia que eu tô, rapaz. Parabéns aí pela equalização, tudo lindo, tudo perfeito. Sabe, queridos, hoje eu não vim para pregar, não. Culto de domingo, hora da mensagem, o pregador fala que não veio para pregar, fica difícil, né? Hoje eu quero só ler a Bíblia com vocês. Lendo o livro recente, O Homem do Céu, ele fala que os encontros das igrejas na China, as igrejas clandestinas, eles são tão raros que os irmãos fogem para a roça, se encontram em cemitérios para conseguir fazer um culto. As igrejas que não se renderam aos comandos do governo e que por vezes, quando eles não têm mais o que pregar, depois de 4, 5, 6 horas de culto, eles abrem a Bíblia e eles começam a ler, e ali emendam 1 livro, 2 livros, 3 livros, e por vezes emendam 1, 2, 3 dias de culto. E logo são descobertos e saem tudo correndo de novo até conseguirem um novo encontro. E hoje à tarde, eu estava ali em casa, ainda não passando muito bem. E eu peguei a palavra para poder estruturar uma ideia, um esboço. E à medida que eu fui avançando naquilo que eu tinha em mente naquele momento, me bateu uma saudade do céu. A gente teve recentemente no Brasil uma polêmica completamente desnecessária de um pastor que criticou a música da Suede porque pararam de falar do céu. E sinceramente até hoje eu não entendi nem o que ele quis dizer. Mas a verdade é que, de fato, temos esquecido de qual é o nosso alvo. Temos esquecido de qual é a nossa meta. E quando a gente perde o destino, o caminho perde o sentido. A razão pela qual suportamos todas as coisas é porque cremos que o que está preparado para aqueles que temem a Deus é algo que o olho não viu,
que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração dos homens. A razão pela qual suportamos algumas provas é porque entendemos. Eu tinha deixado algumas imagens aí, Aline, pode deixar a primeira aberta. A razão pela qual suportamos algumas provas é porque compreendemos que as aflições desse tempo presente, pode deixar essa daí pausada, não se podem comparar com a glória daquilo que Deus reservou para nós. Então essa é a razão pela qual suportamos todas as coisas, porque entendemos que o final vale a pena, porque entendemos que o céu vale a pena. Quando a igreja perde a visão de céu, quando a igreja se esquece do destino, o caminho começa a não fazer sentido. Por que a igreja brasileira está criando seus próprios caminhos? Cada um vive de um jeito, faz de um jeito e anda de um jeito diferente. Por que a gente se afastou tanto das nossas bases, dos nossos princípios? E não falo de usos e costumes, não falo de estilo de hino. Tem a turma que acha que só tem que cantar música velha ou música nova. Eu não estou falando disso, eu estou falando de vida de oração. Eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando de santidade, de paz entre os irmãos, de princípios da cultura da honra. Por que nos afastamos disso? Porque a visão do céu, ela vai sendo retirada pelo inimigo de nós, de modo que a gente passa a curtir tanto o caminho, que a gente se apega a ele e só quer continuar aqui. A gente está tão apegado aqui. E hoje eu comecei a ler, parei o que eu estava fazendo e comecei a ler textos de Apocalipse. Eu literalmente quero ler uns 3 capítulos com vocês. Começando de Apocalipse 1, versículo 12, eu estou com a versão aqui da NVI. A maneira como João descreve o céu e a maneira como João descreve o próprio Jesus. E é impressionante porque nós temos pelo menos, sei lá, umas 15 descrições diferentes do céu. João olhando e vendo o Senhor, João olhando e vendo o céu, e nenhuma delas é igual. Eu fico admirado, porque percebe-se que o céu é como se a paisagem renovasse a cada vez que João olhava. É como se a paisagem mudasse a cada vez que João olhava. E João capítulo 1, versículo 12, é o primeiro momento que ele descreve Jesus glorificado. Ele vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo. Você está com sua Bíblia aí? Vocês ainda carregam a Bíblia? Abre aí, vamos ler a Bíblia. Pode deixar só a imagem aqui no fundo, não tem problema não. Bora voltar para a Bíblia aqui. Ele vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo. Versículo 12 de João 1. Apocalipse 1. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
eu tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que palavra poderosa. Eu fiz uma imagem, eu tentei reproduzir. Passa aqui para mim, Aline, por favor. Não, só passar para frente. Isso. Mais ou menos o que João está descrevendo aqui. Olhos como chama de fogo. Os pés é como um bronze que acabou de sair de uma fornalha. É impressionante porque o cenário que ele vai descrevendo parece um cenário de dar medo. Imagina você diante de um ser gigantesco, olhos de fogo, pés que é como um latão que está pegando fogo. Ele tem uma espada saindo da boca, ele tem um cinturão de ouro no peito. Aí o João, quando vê aquilo, ele cai aterrorizado no chão. E quando João cai aterrorizado no chão, ele vem falar com João, e João fala assim, a voz dele era como se fosse voz de muitas águas. Você já ouviu aquele barulhinho de chuva? Ele não te dá medo. Pelo contrário, te dá tanta paz que por vezes te dá sono. João está dizendo, a visão parecia tenebrosa. Até que ele falou comigo e a voz dele era pacífica. A voz dele me tranquilizava. E qual é a frase que Jesus vai dizer a João? Ele diz, não tenha medo. Eu sou teu Senhor. Não tenha medo, eu estou com você. Olha, João, não fique com medo por causa da minha aparência gloriosa. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que esteve morto, mas agora eu vivo para sempre. E mais do que falar, ele pega João e coloca de pé. É como se ele dissesse, João, eu te sustento. João, eu te mantenho. É a voz de muitas águas, a voz que produz paz. Em um ambiente que não era um ambiente de terra, João começa esse texto dizendo, o meu espírito foi levado ao grande dia do Senhor. E o cenário que eu encontro lá não é um cenário de destruição e guerra, é um cenário de bênção, de paz, de proteção. Vamos ler o capítulo 4? Olha que gostoso. Depois destas coisas, a partir do versículo 1, pega a tua Bíblia e vem comigo. Olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Olha a continuidade, todas as vezes que os seres viventes dão glórias, honra
E graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Primeiro cenário, João vê o Senhor de pé, voz de muitas águas. Segundo cenário, o Senhor está no seu trono, assentado em um único trono, e sua voz é como de trombeta, e ele chama João dizendo: vem para cá. Aí João chega, e quando ele chega, ele encontra um arco da aliança que está em volta do trono. Ele encontra anjos poderosos com semelhanças gigantescas que representam os evangelhos de Cristo. As asas deles possuem olhos na frente e atrás. É os mesmos seres que Isaías presenciou em Isaías 6. Isaías chamou eles de serafins. Em volta do trono, 24 tronos com 24 anciãos. Há uma representação simbólica aqui. Não quero me ater a esses detalhes hoje. E aqueles seres viventes começam a cantar: Santo, 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 Santo. Vamos fazer um coro com eles agora, porque eu sei que eles estão fazendo isso lá no céu. Vamos fazer um coro com eles agora e sentir esse clima. Hoje eu quero que você se desligue da terra. Hoje eu quero que você se veja diante daquele trono como os anciãos que se prostram. Eu quero te lembrar para onde você está indo. Tu és santo. Cante com eles. Santo, levante sua voz. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Se isso é real, cante. Digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Eu não sei o quanto essa imagem vale para você, mas eu me imagino lá um dia no meio deles, prostrado ou em pé. Não sei como vou reagir, mas eu quero que você, em nome de Jesus, se desligue da terra hoje. Hoje a gente, pelo menos em espírito, vá até o céu. Se veja nesse ambiente de glória. A gente tem tantas lutas, tantas provas, tantas situações aqui, e precisamos lembrar para onde o Senhor está nos levando. Precisamos lembrar de qual é o nosso alvo, de para onde estamos caminhando, e que um dia estaremos diante do trono cantando: Tu és santo, santo, oh, é o Senhor Deus poderoso.
Tu és lindo, Jesus. Meu Deus. Digno de louvor. Capítulo 5. Falei com vocês que hoje eu só ia ler a Bíblia. Mas ele está precisando só disso, só pegar a Bíblia e ler. Não é para bater uma meta, estou lendo a Bíblia em 6 meses, pastor. Glória a Deus por sua vida. Mas talvez eu esteja precisando passar 6 meses em um capítulo só. Lendo, comendo, mergulhando, até você se ver dentro do texto. Até aquele texto fazer sentido para você. Capítulo 5, a gente tem um outro cenário. É um cenário diferente agora. Eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É engraçado porque o ancião está falando que está vendo um leão. O ancião olha para o trono e ele diz: eu estou vendo o leão da tribo de Judá. Mas João, quando ele olha no versículo seguinte, ele vai dizer: eu olhei e eu vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, mas estava de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa linda. Os anciãos estão se prostrando, e enquanto parte deles carregam harpas, carregam a adoração, parte deles estão com incensários. E a Bíblia vai dizer assim ali: as orações dos santos, levando diante do trono de Deus. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes. Meu irmão, isso aqui é você, rei e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam a sua voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus e na terra e debaixo da terra, e tudo que neles há, que diziam. E aqui no Apocalipse 5:13 eles vão cantar um louvor que a gente conhece. Alguém ousou colocar ritmo no Brasil? Me dá um ré maior, por favor. A Bíblia vai dizer assim na parte B do versículo 13 do capítulo 5,
que eles se prostravam e diziam: ao que está sentado. Bora ensaiar? No trono. Meu Deus, eu já me vejo lá. E ao Cordeiro, a bandeira subiandes, seja o louvor. A Bíblia diz que eles prostraram. Seja o... Você imagina essa cena, os anjos se prostrando, colocando suas coroas no chão e cantando: seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Bora cantar junto. Poderoso Deus, poderoso Deus. Se é para Ele, você consegue fazer melhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está assentado, fica de pé, a gente volta a pregar já já. Vamos adorar. No trono. Dá um pouquinho mais de teclado aqui, por favor. E ao Cordeiro. Adore, adore, adore. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Agora levante sua voz, poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senta aí, vai dando glória. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa.
Como eu amo tua presença, Jesus. Como eu amo tua presença, Jesus. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Apocalipse 22. Vamos continuar vendo essa imagem. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem de cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Se você voltar um capítulo 21, vai dizer assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei o que está te fazendo chorar hoje, mas ele vai enxugar. Vai passar. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu não sei por qual luta você já pensou em desistir de Jesus. Eu não sei por quais provas você já pensou em se afastar de Jesus. Se você tiver achado um terceiro caminho, você me conta, porque eu nunca achei. A Bíblia apresenta céu e inferno. Só isso. A vida é uma passagem. A gente está em um corpo, mas somos uma alma. E a alma não morre. A alma não chega ao fim. O problema nunca foi sobreviver eternamente. Você vai viver eternamente. O problema sempre foi onde você vai passar a eternidade. Não é sobreviver para sempre, porque isso lhe está garantido pelas Escrituras. É sobre onde você vai passar essa eternidade. Se neste lugar que nós estamos descrevendo aqui hoje, que está muito longe de ser aquela ideia de uma nevasca que alguém descreve por aí, tudo é branco, tudo é esquisitamente branco.
ou se a gente vai passar a eternidade num lago de fogo e enxofre. Pastor, Deus não lançaria pessoas lá. Não é sobre o que Ele está fazendo. Ele disse: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. O que o Senhor tinha de fazer por mim, Ele fez na cruz. Ele veio a essa terra, Ele abriu os seus braços e morreu, dependurado na cruz, pagando pelos meus e os seus pecados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora eu preciso crer que Jesus é o meu Salvador. Eu preciso declarar com a minha boca diante dos homens que eu aceito, eu acredito em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não é sobre mérito, porque ninguém merece. Não é sobre merecer, todos pecaram e expulsos foram da glória de Deus. Ninguém merece o céu. Ninguém merece a eternidade. Ninguém merece morar lá. O padrão de santidade exigido pelo céu é muito alto. Todos nós estávamos e estaríamos condenados, porque por mérito ninguém consegue. Então Ele vem, paga uma dívida que Ele não tinha, e agora Ele te oferece uma transferência, que eu particularmente considero injusta, onde Ele recebe os seus pecados e lhe entrega a santidade dele, onde Ele assume os seus pecados. A Bíblia diz que Ele subiu no madeiro e se fez pecado por nós, e nós recebemos a santidade dele, nós recebemos a pureza dele, a justiça dele, as bênçãos dele. Ele nos chama de co-herdeiro. Co-herdeiro é herdeiro das mesmas coisas. O Senhor está olhando para nós e dizendo: eu te faço herdeiro de tudo que eu herdar. Falamos isso aqui em outra oportunidade, até a cruz. Jesus é chamado de primogênito, mas após a cruz, ou melhor, até a cruz ele é chamado de unigênito, mas após a cruz ele é chamado de primogênito entre muitos irmãos. Porque a mesma cruz que estava gerando filhos ao Pai, por meio de Cristo, estava transformando ele no nosso irmão mais velho, filhos do Abba, filhos de Deus, adotados, do qual recebemos o coração e o espírito de filhos, pelo qual podemos chamá-lo de Abba, Pai, de paizinho, de papai. É essa intimidade que Ele nos oferece. Mas por vezes estamos sendo tão abençoados que a gente vai se apegando à terra, que a gente começa a servir Jesus do nosso jeito, da nossa maneira, com nossos poréns. A gente pega a internet hoje e chovem páginas de humoristas brincando e zombando com profecia, com língua estranha. Eu não curto, não comento, não compartilho. Estamos denunciando porque tem muitos falsos profetas. Essa não é a maneira de denunciar. Eu não brinco com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele se entristece. Eu não posso zombar daquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu não posso zombar dos dons que me é dado pelo meu amigo Espírito Santo,
que está do meu lado e me ajuda a orar. E quando meu coração ora com o coração corrompido, Ele corrige minhas orações, só para garantir que eu vou ser respondido. Que quando meu coração está aflito e prestes a desistir, Ele fala comigo, seja diretamente ou usando outra pessoa. Como eu poderia pegar um vídeo para brincar com Ele, ou sobre Ele, ou sobre seus dons. Como poderia servir a Jesus e não me entregar por inteiro, se Ele se entregou por completo a nós? Como eu posso servir a Jesus e me esquecer de que Ele está voltando? O mundo jaz no maligno, queridos. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz na mão de Satanás. O pecado, a corrupção tem afetado todas as esferas da humanidade. Pragas, pestes, terremotos acontecendo em lugares onde a geologia se dizia não tem como acontecer. Mas o Senhor está mostrando que as profecias estão se cumprindo. Porque existe uma outra promessa. Em Apocalipse 1:7 diz: eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Eis que Ele vem com as nuvens. Muito em breve, no abrir e fechar de olhos, a trombeta irá soar. E a Bíblia diz: os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados a se encontrar com Jesus nos ares. Ah, Deus, que eu nunca perca essa esperança. Em breve, ouviremos o sonido de trombeta, dizendo: vem, filhos, vem para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Alguém aí fora vai dizer: pastor, mas isso está prometendo há 2000 anos. Eu sei. A mesma promessa que foi feita colocou condições. Haviam centenas de outras profecias que precisavam se cumprir antes. E posso dizer, como professor de escatologia, todas as profecias paralelas ao arrebatamento já se cumpriram. Estamos vivendo o tempo, estamos vivendo a hora, estamos vivendo o momento, estamos vivendo a geração que vai se encontrar com Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Espírito e a noiva estão fazendo um coro e dizendo: vem. A primeira vez que eu li isso e atentei para isso, não que ler a gente lê, primeira vez que eu atentei para isso, o Espírito e a noiva clamam juntos dizendo: vem. Eu percebi que essa é a característica da igreja do arrebatamento. Não falo de placa, de denominação, eu falo de crentes, de indivíduos. Qual é a característica da igreja que vai subir? Porque esse crente não tem medo de que Jesus volte agora. Esse crente não tem medo de que alguma coisa na sua vida particular não se realize antes. Esse crente não tem medo de ser encontrado despreparado. A Bíblia diz que a igreja do arrebatamento está clamando junto com o Espírito: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, como eu sei se eu estou entre os que vão subir, pastor? É o quanto você está desejando pela vinda dele. Ou do contrário, você vai ser só uma virgem louca que vai ser pega despreparada. Ah, o Senhor virá como ladrão, está na Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele vem para o ladrão como ladrão para alguém que está despreparado. Para quem já está esperando Ele, a vinda dele não é surpresa. O Senhor virá em um momento que ninguém espera. Isso é para quem não está esperando. Para quem está aguardando, se Ele voltar agora, eu já estou esperando Ele. Não é surpresa.
Se ele voltar agora, eu já estou ansioso por ele, olhando o calendário escatológico e dizendo: está na hora, Maranata, vem Senhor Jesus. Que a gente consiga olhar para o céu de novo, que a gente se lembre a razão de ser igreja. Paulo aponta duas razões para a igreja existir. A primeira é a ressurreição de Cristo. Ele disse: se Jesus não ressuscitou, toda a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, toda a nossa fé não tem valor. A segunda razão é: se Jesus não for voltar, toda a nossa fé também perde o sentido. Então, assim como cremos que Ele ressuscitou, cremos que Ele voltará. Porque 40 dias após a sua ressurreição, enquanto os discípulos o ouviam pregar no alto do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Ele começa a sair do chão e ser assunto aos céus. E enquanto os discípulos olhavam Ele subir entre as nuvens, dois anjos se apresentaram e disseram: varão, vá a Galileus, porque estão olhando para os céus. O mesmo Jesus que vocês viram subir, em breve descerá dentre essas mesmas nuvens e vai buscar a sua igreja. Estamos aguardando a sua volta. Estamos aguardando o seu retorno. Estamos aguardando para morar em um lugar onde não haverá lágrima, medo, morte, onde não haverá aluguel, onde não haverá contas, onde não haverá boletos, preocupações, riscos, não. Ali é dele. Quem manda é Ele. A luz é Ele. Você já se imaginou batendo um papo da tarde com Jesus? Já se imaginou parando diante dele para ter uma conversa? E podendo dizer: valeu a pena. Eu quero te encontrar lá para poder dizer isso a você: valeu a pena. Parabéns por não desistir, valeu a pena. Eu quero encontrar com você lá nas mansões celestiais, para a gente se abraçar e dizer: vencemos, valeu a pena. Vamos dizer um para o outro: valeu a pena, vencemos. Saímos de um mundo de grande tribulação, mas branqueamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Somos o povo seu, lavado, remido no sangue do Cordeiro, escolhido para muito em breve irmos morar com Ele. No processo salvífico somos justificados, estamos sendo santificados, mas não podemos esquecer de que ainda seremos glorificados. Justificação, santificação e glorificação é os três processos da salvação. Já fomos justificados por Ele. Estamos sendo santificados pelo Espírito, pela regeneração da palavra, lavados pela água da palavra. Fomos salvos da garra do diabo. Estamos sendo salvos da nossa própria natureza, mas muito em breve seremos salvos deste mundo, e não teremos mais risco de pecar, não teremos mais risco de cair, não teremos mais risco de esfriar, não teremos mais risco de desviar, não, lá estaremos para sempre com Ele. Hoje eu não vim te trazer uma grande mensagem, eu vim compartilhar um sentimento, compartilhar algo que hoje queimou em meu coração.
Porque o Senhor está nos convidando a lembrar de que o céu é real. E que em breve, muito em breve, a gente vai para lá. Então fala com essa pessoa aí do seu lado, fala com ela, não desiste não. Pastor, eu nem conheço, não tem problema não, só fala, não desiste não. Desiste não, Ralf. Desiste não, pastor Iberê. Ele está voltando. Desiste não. Está acabando. Para quem está incomodado com a igreja na terra, fica tranquilo, logo logo a gente vai embora. É que eu não gosto de crente, tem problema não, nosso tempo aqui é curto. Aqui se eu pudesse no dia crente na terra, teu sonho vai realizar e tu vai ficar para ver. Porque ao contrário de tu, logo logo a gente vaza, ó. Aí nessa hora a Bíblia diz que quando caírem na real, que os crentes não eram doidos, correrão como vagabundos. Vagabundos aqui é aquele que é vaga, aquele que anda sem destino, de um lado para o outro. Lembra daquele hino das antigas? Eles vão cantar dizendo: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vão desejar de novo, só que a gente já vai estar com Cristo. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Você pode dar glória a Deus por isso aí? Isso, glorifica Ele. Fica de pé. Eu quero orar com você. Se você é noiva, se junte ao Espírito agora para cantar Maranata. Ore dizendo: vem, Senhor. Vem, Senhor. Eu tenho um monte de sonho ainda para realizar, mas o céu é melhor que tudo isso. Tem um monte de coisa que eu queria viver ainda na terra, mas o céu é melhor que tudo isso. O céu é melhor que tudo isso. Chama por Ele. Ore pela vinda dEle. Você pode fechar seus olhos. Jesus, obrigado por ter nos comprado, nos lavado e garantido nossa entrada no céu. Agora nós clamamos pela Tua vinda. A Tua igreja junta-se ao Teu Espírito agora e clama: vem. Vem, Senhor Jesus. Quem é sujo está sujando-se mais. Quem é limpo está limpando-se mais. Os corruptos estão se corrompendo mais. Os maus estão aumentando a sua maldade. A justiça está comprometida e vendida. Os governos governam para si, não para o povo. Mas aqui há um povo que te reconhece como rei, como Senhor, como juiz, como médico, como Deus. Aqui há um povo, Deus, que não precisa que o Senhor se candidate à presidência, porque de geração em geração Tu reinas. E nós queremos reinar contigo, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos nos juntar aos seres celestiais e cantar santo diante do trono. Ora vem,
Nós queremos te adorar.